Estamos começando o nosso 16º dia, nosso jejum pela família, quando a presença de Deus enche a sua casa. E hoje nós temos um assunto muito sério, importante para compartilhar, mais do que nunca, nos dias de hoje, em que nós vivemos a separação, a destruição de muitas famílias e a separação de pais e filhos. O tema hoje é pais convertidos aos filhos. Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, a paternidade é uma das missões mais nobres que existe, mas também uma das mais difíceis. Eu reconheço isso. Quando nós olhamos na história, grandes homens de Deus foram brilhantes em diversas áreas da vida, mas fracassaram como pais. Pessoas como Isaac, Eli, Samuel, Davi, Josafá. No entanto, eu creio que Deus quer construir lares fortes. E a promessa do Senhor, está escrita em Atos 16:31, é que crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. No coração de Deus, a salvação é para toda a família. Noé não estaria tranquilo se os filhos não estivessem na arca. E nenhum pai israelita, se o primogênito não estivesse debaixo do sangue naquela noite da matança, por ocasião da 10ª praga do Egito. Alguns de nós nunca tivemos um pai, e outros não tiveram um que pudesse ser realmente visto como um herói. Até pelo contrário, e sofreram muito por causa disso. Outros tiveram pais extraordinários, e também sofreram por causa disso. Você sabe, o filho do Pelé, Edinho, ele era goleiro, e nunca quis chutar uma bola só para não ser comparado com seu pai. Ser filho de um herói também não é coisa fácil. Árvores não crescem na sombra. Então, há pessoas com problemas porque seus pais foram ruins demais, mas há outros que sofreram porque vivem debaixo do peso de terem sido filhos de pais extraordinários. Como resolver esse tipo de conflito? A resposta é simples. Os filhos devem se converter aos pais que têm, e os pais devem se converter aos próprios filhos que Deus lhes deu. Quando nós rejeitamos os pais ou os filhos que temos, nós estamos nos rebelando contra um arranjo divino, contra a ordenação soberana de Deus, porque pais não escolhem filhos, filhos não escolhem pais, são um arranjo de Deus, Deus que arranjou essa família. Quando o homem não permite Deus ser Deus, então nós temos uma rebelação, uma rebelião final. Muito bem, essa é a pergunta. Então, como um pai pode estar convertido na prática ao seu filho? Primeira coisa, expresse interesse pela vida, pelos conflitos e pelos problemas dos seus filhos. Seja íntimo dos seus filhos. Ganhe o direito de entrar na intimidade deles. Interesse-se pelos seus assuntos, pelos seus amigos, pelo seu namoro, pelos seus sonhos, pelos seus conflitos. Seja você o conselheiro dos seus filhos. Ganhe isso no coração deles. Davi foi um grande homem, mas parece que não foi um bom pai. E essa relação ruim fica mais evidente ainda com o seu filho Absalão. Davi era um guerreiro extraordinário, matou um leão com as mãos, dilacerou um urso, e tudo isso ele fez quando nem 18 anos ele tinha ainda. Você conhece a história da vitória contra Golias. Davi lutou sem armadura, sem espada, com apenas uma funda, derrubou um gigante. Nós contamos as histórias de outros para os nossos filhos, mas Davi podia contar suas próprias histórias para os seus filhos. Nossos filhos imaginam que somos heróis, mas para Absalão, Davi era realmente um herói de carne e osso.
Absalão podia contar papo para os seus amiguinhos, dizendo que seu pai era um verdadeiro herói. Meu pai já matou um leão, e o seu? Absalão podia ter orgulho do seu pai. Além de guerreiro, Davi era um poeta e um músico extraordinário. O maior livro da Bíblia foi escrito por ele. Seu filho podia lhe pedir à noite: canta aquela do bom pastor para eu dormir, o salmo. Davi inventava instrumentos musicais e muitos dos seus salmos são profecias. Além disso, além de tudo, ele era também profeta. Para que possamos introjetar valores, nós precisamos ter o nosso pai como um grande herói que sabe todas as coisas. Deus fez assim porque você só pode receber de pessoas que você admira, de pessoas que você honra. Por isso que filhos, num ambiente saudável, em algum momento tem o pai como herói, para poder receber. Nós somos assim, somos capazes de absorver, somente assim nós somos capazes de absorver todos os seus valores e ideais. É com base nessa imagem que depois nos relacionamos com Deus, porque vai ser transferida para Deus. Quem não teve, no entanto, uma imagem de pai, terá dificuldade de se relacionar com Deus como verdadeiro pai. Nós tendemos a projetar em Deus a imagem que tivemos do nosso pai terreno. Davi tinha muitas esposas, e Absalão era filho de uma de suas esposas chamada Maaca. Outro filho seu era Amnon. E aconteceu que um dia Amnon resolveu possuir sua meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. Absalão esperou que Davi se posicionasse, mas ele nunca disse nada. Apesar de todas as suas virtudes, Davi tinha um problema. Ele era capaz de matar ursos e leões com as mãos, mas não conseguiria ter uma conversa franca, olhando nos olhos dos seus filhos. Que coisa! Era um poeta capaz de compor versos lindíssimos, mas não conseguia confrontar os seus filhos e dar direções a eles e corrigi-los. Alguns pais são pessoas capazes de fazer grandes negócios, são capazes de grandes proezas profissionais, mas quando alguém diz que você precisa conversar com seu filho, nesse momento ele retrocede. Davi encarou Golias, mas não teve coragem de encarar o seu próprio filho. O resultado disso é que Absalão se encheu de rancor e resolveu fazer vingança com as próprias mãos. Absalão fugiu para a casa do seu avô, que era rei da Síria. Absalão matou o seu outro irmão. Depois fugiu. A Bíblia diz que Davi se encheu de furor, mas também nunca conversou com Absalão. Não conversou com o primeiro, não conversou com o segundo. Depois de 3 anos, Absalão voltou a Davi e recebeu um beijo. E não lhe disse coisa alguma. Meu Deus, Davi estava magoado. Pais magoam filhos, mas filhos também magoam e decepcionam os pais. Por isso é preciso que haja conversão. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Provavelmente foi nesse dia que Absalão desistiu de seu pai e resolveu tomar-lhe o trono. Ele ficava na porta da cidade dizendo para as pessoas: qual é a sua causa? As pessoas respondiam e ele dizia: ninguém em Israel se importa com a sua causa. O rei não se importa. É como se ele dissesse: o rei não se importa com ninguém, nem mesmo com seus filhos. Em 2 Samuel 13:32 diz que todos já haviam percebido o problema de Absalão, menos Davi. Quando pais se interessam pelos filhos, eles ganham o direito de livrá-los da perdição. O segundo ponto que você deve fazer para converter o seu coração ao seu filho é: expresse amor pelos seus filhos. É necessário expressar o amor, não apenas amar, mas expressar. Você sabe, quando os filhos são bebês, os pais apertam, abraçam, beijam, mas depois que crescem, tratam com distância. O exemplo de Davi, mais uma vez, é claro, ele somente foi capaz de expressar amor por Absalão no dia da sua morte. Não conseguiu fazer isso em vida. Quando nossos filhos são pequenos, ficamos com o nariz no umbigo deles, cheiramos, fazemos o cafuné. Com os anos, porém,
as coisas mudam, principalmente quando é homem. Aos 5 anos, dizemos, já está na hora de virar homem. Aos 7, cumprimentamos dizendo, tudo bem, filhão? Aos 10 anos, o tom fica ainda mais frio e perguntamos como foi a escola, tudo em ordem? Aos 14, perguntamos num tom ainda mais seco, já foi ao dentista? Aos 18 anos, ele é quem passa e só acena dizendo, como é que é, velho? É uma coisa absurda isso. Quando o menino não entendia nada, ficávamos ali horas a fio. Mas agora que ele é capaz de conversar, o relacionamento se reduz a diálogos frios e curtos. O problema também é quando expressamos amor de uma forma superficial e sentimentalista. Depois de 5 anos sem falar com Absalão, o rei resolveu recebê-lo e simplesmente lhe deu um beijo. Nada de conversa ou de tratar com os problemas. Um beijinho deveria resolver tudo, mas não resolve. Meu pai tinha essa mesma característica. Pai do pastor Aloysio. Ele ficava até 1 ano sem aparecer em casa. Quando aparecia, achava que tudo estaria resolvido com um simples beijo. Terceiro ponto, invista em tempo de qualidade com seus filhos. Tempo de qualidade. Você não tem que ficar o dia inteiro. Você tem que ter tempo de qualidade. Presentes não substitui presença. Presentes não substitui presença. A Bíblia diz que Josafá deu presentes a todos os seus filhos, mas foi incapaz de lhes transmitir valores morais e temor de Deus. Está lá em 2 Crônicas 21. Nenhum sucesso pessoal ou profissional compensa a perda dos seus filhos. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, mas também o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos, sua família. James Dobson conta que seu pai deixou o pastorado de uma conceituada igreja de Nova York por 1 ano para investir nele quando ele tinha 14 anos. 4 pontos. Quarto, leve uma vida séria com Deus se não quiser ver seu filho cativo. Deuteronômio capítulo 28, 41 diz, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Misericórdia, isso é uma maldição. O resultado da iniquidade e da desobediência dos pais é que os filhos serão entregues ao cativeiro. O cativeiro hoje pode ser muitas coisas, drogas, bebida, amor ao dinheiro, sexo, etc. Não aceite passivamente a decretação do fracasso na vida dos seus filhos. Você não gerou filhos para a perdição, você não criou filhos para o cativeiro. Amém. Seus filhos são herança de Deus, são filhos da promessa. Ninguém cria filhos para a perdição. Até aquela pessoa caída na sarjeta teve uma mãe que acariciou e sonhou coisas boas para ela. Alguns são abortados no ventre, mas há outros que são abortados na vida, vivos, pela vida. Algo tremendamente errado aconteceu no percurso que impediu que o sonho fosse realizado. Mas a causa principal da escravidão dos filhos é a vida dos pais longe de Deus. E dos valores da palavra de Deus. Valores da palavra de Deus. Eu conversava com a minha esposa outro dia, essa semana, a respeito de algumas famílias que a gente conhece, as situações que a gente vê como pastores. Eu entendo perfeitamente a dificuldade que muitos de nós temos em lidar com os filhos, em algum momento talvez se rebelam, querem fazer outra coisa. E eu fico vendo pais que simplesmente consentem. Nenhum pai deve rejeitar o seu filho, nenhum pai deve abandonar o filho. Mas um pai que ama nunca vai concordar com o erro, com a prática do erro, só para ficar bem. Não, meu filho pode fazer errado, mas eu vou dizer, é errado, eu não concordo, e para o erro você não tem o meu apoio. Eu amo você, mas isso está errado. Isso tem que ser dito, tem que ser falado. Fico vendo pais que consentem, que façam o que quiser dentro de casa, desde que esteja lá dentro. Não é bom para ele. É importante que você tenha posicionamento em amor. Condene o erro, ainda que você reafirme o amor. Isso é valor. Você está transmitindo valor. Mas a causa principal, como eu disse, é isso, não é? Certamente a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho
é ser fiel a Deus. Ser um exemplo. Quinto, não leve seus filhos para o mundo. Puxa vida, que coisa. Eu já vi coisas horrorosas. Nenhum conforto, riqueza ou status compensa o fracasso espiritual dos seus filhos. Eu já vi muitos pais fazerem isso. Não faça como Ló, que por ganância levou sua família para a pervertida cidade de Sodoma. O desejo mórbido de prosperidade invariavelmente nos leva para Sodoma. E o problema é que nunca vamos sozinhos. Sempre levamos nossos filhos. Fazemos como Ló quando valorizamos a escola e desvalorizamos a igreja. Eu preciso dizer isso. Você sabe, eu posso dar esse testemunho para você com autoridade, porque, me entenda com bons ouvidos, ninguém tem que pôr o filho na escola videira. Até porque não cabe todo mundo lá e nem todo mundo tem condição para isso. Então, com esse bom senso entendido, eu digo para os que podem. Ou para qualquer escola cristã decente, né, que podem pôr o filho numa escola, porque a criança, quando é pequena, ela não sabe, não se defende, e ela vai ser exposta a conteúdos terríveis. Quando nós começamos a escola videira, havia naturalmente um questionamento. Será que vai prestar? Será que vai dar certo? Será que tem competência para isso? Será que não vai comprometer o ensino dos meus filhos? Pessoas questionavam. Era o primeiro ano. Minha filha estava começando a estudar. Eu e a Marília dissemos, não sei, mas nós vamos colocar. Porque para nós era mais importante, ainda que uma escola de qualidade é fundamental, sim, e eu defendo isso, não sabíamos se ia ter ou não, nós mesmo assim decidimos colocar nossos filhos lá. Porque eu prefiro um ambiente de igreja, de vida, em primeiro lugar, do que um ensino de qualidade, em segundo lugar. Prefiro os dois. Se tiver que escolher, vai ficar lá. E eu vi, muitas vezes, pais tomarem a decisão, podendo escolher seus filhos em um ambiente melhor. Não, vou colocar na melhor escola de Goiânia, porque importa que ele seja um grande médico. Eu vi pais que não aceitam o seu filho jamais faltar na aula segunda-feira. Mas se estiver com sono, no domingo, pode ficar em casa, não precisa ir para o culto. Ele está dizendo, a escola é mais importante que a igreja. Ele está passando um valor. E depois não sabe, porque tem um filho, doutor, formado em Harvard, fluente em inglês, completamente perdido. Completamente afastado de Deus. Isso é derrota. Diploma não vale nada. Vai queimar naquele dia. Mas a alma do seu filho vale tudo. Vale tudo. Eu não estou dizendo para o seu filho não estudar, ou não estudar numa escola boa, mas cada época, cada fase tem o seu valor. A igreja é muito importante, muito importante. E você passa esse valor para ele, dependendo do que você realmente faz. Mas se nem você vai, como você espera que o seu filho vá? Né? Valorize as coisas do reino de Deus. Valorize cada reunião, valorize o jejum. Eu sou chato. Meus filhos sabem disso, com todo amor e carinho. Ah, não, pai, mas é só... Não, nós estamos de jejum. Eles até fazem, às vezes, o que eu não quero, mas o que eu vou falar, eu vou falar. É dias de buscar Deus, não é dia de ir para outra coisa, para fazer outra coisa. Depois a gente faz. Abre mão de tudo. Na época de jejum, bagunça tudo a minha vida. Pago academia, vou de vez em quando dá. Por quê? Porque é um momento importante. Eu estou passando uma mensagem para minha família. Domingo eu vou para o culto. Né? Sexto, discipline seus filhos no temor do Senhor. O sacerdote Eli foi frouxo na disciplina dos seus filhos, porque ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Retendo a disciplina dos filhos, lançou-os no abismo do pecado. 1 Samuel. A palavra de Deus diz que Davi nunca disciplinou seu outro filho chamado Adonias. 1 Reis 1,5 diz, então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei.
Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Uau! Jamais o seu pai o contrariou, dizendo, porque procedes assim. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 7. Ministre perdão verdadeiro aos seus filhos. A experiência do filho pródigo, voltando para casa, e a recepção do pai nos fala da pureza do perdão. Filhos, algumas vezes, partem o coração dos pais, mas precisa haver em nós uma atitude de perdão. Eu quero convidá-lo a mudar a história da sua família. Eu quero desafiá-lo a fazer algo extravagante e converter-se à sua família, seu coração. Decida hoje como você quer ser lembrado na sua família. Como um grande executivo, um grande profissional de sucesso, como alguém que venceu na vida financeira e adquiriu muitos bens, ou como alguém que deixou um legado de vida, de valores celestiais para os seus filhos. Escolhe. Escolhe hoje. Se eu perguntasse, quantos aqui já ouviram falar de Alfred Nobel? Provavelmente poucas pessoas saberiam quem se trata. Entretanto, se eu perguntasse quem conhece o Prêmio Nobel da Paz, talvez todos saberiam do que se trata. Muito bem, Alfred Nobel foi o inventor da dinamite, a bomba da guerra. Certa vez, os jornais noticiaram, por engano, a sua morte. Ele não tinha morrido. E escreveram: morreu hoje aquele que inventou a dinamite que tornou a guerra ainda mais destruidora e mortífera. Quando ele leu aquela manchete, falando dele mesmo, percebeu como seria lembrado depois da sua morte. Então decidiu mudar a história. Ele criou uma fundação para administrar sua fortuna e todos os anos a fundação daria agora um prêmio a cientistas que se destacassem na química, na física, na medicina, na literatura, na economia e na paz mundial. Ele decidiu como queria ser lembrado. Hoje, ninguém sabe que ele inventou a dinamite, mas todos sabem que ele é o inventor do Prêmio Nobel da Paz. Até agora, talvez você tenha sido uma dinamite na sua casa. Eu não quero te condenar. Eu não quero te acusar. Se a história acabasse agora, talvez você fosse lembrado como um homem que dinamitou a sua família. Mas hoje, você tem o poder de mudar a história e ser lembrado como alguém que deixou um legado para os seus filhos, que buscou a Deus e indicou um caminho para eles. A minha mãe diz que ela perdeu a identidade e tornou-se a minha mãe. Pastor Márcio Valadão, da Igreja de Lagoinha, diz que hoje ele é conhecido como o pai dos seus filhos, que são famosos. Mas eu creio que essa é a maior glória de um pai. Ser apenas o pai dos seus filhos. Pai dos seus filhos. Mas e um filho, para encerrar? Como pode estar convertido aos seus pais? Primeiro, ele deseja estar próximo dos seus pais. O comum é ver os filhos fazendo programas paralelos com os amigos nos fins de semana para não terem de sair com os pais. O problema é que os próprios pais vão se acostumando com isso. Os filhos, quando chegam aos 17 anos, só querem saber do Bruninho, da Camilinha, do Carlinhos, e os pais vão ficando de lado. Se você se converteu e teve o seu coração mudado, procure ficar perto dos seus pais. Não estou dizendo para você não ter amizades e sair com seus amigos, mas valorize os seus pais, você vai sentir falta deles. Segundo, aceite os pais, seus pais, incondicionalmente. Eu tive a tristeza, pastora Luísa aqui falando, senti vergonha do meu pai quando era criança. Ele era alcoólatra e isso me deixava muito constrangido com os meus colegas. Não é realmente fácil amar um pai embriagado. Algum tempo atrás, eu vi uma garota saindo do culto amparando seu pai bêbado. Fiquei muito impressionado.
Existem pais e mães difíceis de se amar. Terceiro, filhos convertidos aos pais é um filho que faz confissão de amor, confissões de amor. Só quem é pai sabe o que sentimos quando um filho espontaneamente diz que nos ama. Meu pai não mora aqui, eu falo com ele toda semana. Eu sempre faço questão de terminar a nossa conversa dizendo: pai, eu te amo. Isso é uma coisa que toca o coração de qualquer pai. A pastora Luiz conta que um dia a filha dele, mais nova, estava cheia de perguntas. Um dia, eu já estava cansado de tantos questionamentos e perguntei a ela: minha filha, por que tanta pergunta? E ela me respondeu candidamente. Essa Cândida, a branca, ingenuinamente, pura, com pureza no coração. Ela perguntou: é mesmo? Por que, pai? Porque filhos querem conversar com os pais. E por último, ele honra os pais pela obediência. A obediência e a submissão enchem qualquer pai de alegria e contentamento. E finalizando, é um filho que se envolve nos planos dos pais. É alguém que se envolve nos planos, na vida, nos ideais dos pais, participando deles com o coração cheio de amor e comprometimento. Uau, que texto, que dia, que coisa poderosa, tocante. Eu só de ler e compartilhar com você, eu sinto um encargo no meu coração. Amém. Gostaria de orar pela sua família. Fique de pé onde você está. Eu acho que todos nós que somos pais, ou que somos filhos, todos nós somos filhos, nem todos são pais, mas todos são filhos. Carregamos muitas vezes culpa e condenação. Um dia, conversando com meu pai já vai fazer 90 anos, viveu na fazenda, uma vida dura, vinha em casa cada 60 dias para passar uma semana, porque era assim que era. E muitas vezes foi muito duro, que era o jeito que ele foi criado. Um dia depois de velho, um dia conversando, recentemente ele chorou. Ele falou para mim: eu me arrependo muito como eu criei vocês. Foi muito duro. E eu falei: não, pai, está tudo certo. Foi a sua criação. O senhor não tem nenhum filho bandido. Graças a Deus por isso. O senhor é muito amado. Teve um dia que o meu coração se converteu ao meu pai. Deus falou comigo. Eu criticava ele, já depois de convertido. Fazia críticas ao que ele era. Mas o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: eu não fiz o seu pai assim. Ele também não conheceu o meu amor. Foi o que ele recebeu. Perdoe o seu pai e não fale mais mal dele. Aquele dia eu decidi que eu não ia tratar o meu pai assim. Eu tinha compreendido algo. Foi quando, na época, eu resolvi fazer uma festa de honra para ele. Chamei meus irmãos, fizemos uma grande festa, lavamos seus pés diante dos seus amigos, compramos presente. E a partir dali, Deus fez um milagre, porque o meu pai também se converteu a mim. Nós passamos a ter um outro tipo de relacionamento. Amém. Impressionantemente, eu não tinha feito uma relação, mas eu me lembro que aquela atitude afetou a minha vida. Algo aconteceu na minha vida financeira depois disso. E algo aconteceu na minha vida ministerial. A nossa relação de pai e filho tem mais coisas no mundo espiritual do que você pode imaginar. Porque é uma relação divina, criada por Deus. Portanto, hoje é dia de você talvez se arrepender, porque você já está perdoado. Talvez é dia de você pedir perdão para os seus filhos ou para os seus pais. Mas é principalmente dia de você se converter. Você: Deus, eu não vou levar acusação nem condenação, porque não tem pai perfeito nem mãe perfeita.
Então, não aceite acusação nem condenação, porque a graça de Deus supre na vida dos nossos filhos o que nós não somos capazes de suprir. Amém. Todos nós erramos, todos nós. Não tem pai que não erre, não tem mãe que não erre, não tem filho que não erre. Todos nós estamos perdoados. Mas podemos hoje ser humildes e dizer: Pai, se não tem mais jeito, se meu pai já partiu, minha mãe, se um filho partiu, eu queria ter feito melhor, eu me arrependo e aceito o seu perdão. Mas se é possível hoje, me ajuda. Converte o meu coração, meus filhos. Converte o coração dos meus filhos a mim. Se você tem mágoa dos seus filhos, perdoe. Se você tem mágoa dos seus pais, perdoe. Deixe o amor de Deus mover no seu coração. Ó Deus, eu oro por cada um de nós que estamos aqui e dos que estão nos assistindo. Eu sei que o Senhor vai levar esse vídeo a muitos lugares. Amém. Ó Deus, que o Senhor converta o coração de pais aos filhos hoje. Amém. E de filhos aos pais. Que o Senhor envergonhe Satanás em muitas casas. E que o Senhor derrame favor. Que cadeias de culpa, de acusação e de condenação sejam quebradas hoje em nome de Jesus. Amém. Cadeias de mágoas, ressentimentos, amarguras do coração dos pais e dos filhos sejam quebradas hoje. Amém. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que aquele amor do coração dos pais, quando seus filhos eram apenas um pequeno bebê nos seus braços, e que foi distanciado e se perdeu, aquele amor ingênuo e puro seja renovado no coração dos pais aos filhos, e sejam eles novamente atraídos para uma intimidade genuína e de valor com eles. Que aquela admiração inocente dos filhos aos seus pais, que eram seus heróis, e que talvez foi perdida na decepção do caminho, seja restaurada milagrosamente pelo teu Espírito. Que o Senhor restaure famílias, relacionamentos familiares. Que o inimigo seja envergonhado. E que o teu nome seja glorificado nos relacionamentos de pais e filhos nesses dias. E que isso nos ajude a entender e a viver um relacionamento melhor com o Senhor. Amém. Que é o nosso Pai. Aleluia. Que milagres aconteçam dentro das famílias. Amém. Pais que abençoam filhos. Filhos que abençoam seus pais. Amém. Dá coragem para aqueles que precisam pedir perdão. Amém. Que eles possam vencer o orgulho. E hoje mesmo, chamar os seus filhos, ou chamar os seus pais, olhar nos olhos e pedir perdão. Reconciliar. Haja reconciliação. Reconciliação. Amém. Ter uma coragem de lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Honrar e restaurar essa relação tão linda, tão pura, tão divina, Amém. que vai trazer cura para as famílias, que vai trazer cura para a sua casa. É a minha oração, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Faça isso hoje. Em nome de Jesus. Fica na paz. Eu vou salvar esse vídeo. Eu sei que o Espírito moveu aqui hoje. Amém. O Espírito me diz isso. Quero fazer um apelo para você de verdade. Você sabe, essa mensagem de hoje precisa chegar em muito lugar. Amém. Muitas casas. Me ajude com isso.
Envie esse link para alguém. É necessário. No nome de Jesus.